Bom dia, meus irmãos. Quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma alegria estarmos reunidos para mais um culto, onde, como igreja, podemos aprender, sermos edificados, edificarmos uns aos outros e cultuarmos ao nosso Senhor com todas essas atividades, com os nossos louvores. Queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro dos Salmos, no capítulo 27, para que a gente possa realizar uma leitura. Esse salmo ele sempre fez muito sentido para mim em tempos cotidianos onde a esperança não estava muito legal. E Deus ele tem sido fiel e na sua palavra ele deixa isso muito claro. Então leiamos o Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo. Cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre. Buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo, tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Meus irmãos, essa mensagem, esse salmo cheio de esperança, cheio de confiança, cheio de certeza de quem é o nosso Deus e do que Ele faz por nós. Esse é um salmo que eu quero trazer para a nossa igreja antes de iniciarmos juntos esse nosso momento de culto. Que você possa ser abençoado por essa palavra, que você possa ser abençoado por essa verdade bíblica, estas verdades bíblicas, e que a gente possa ter sempre em mente a honra e a glória do Senhor nas nossas atitudes, porque nós tememos a Ele e Ele peleja por nós. É Ele quem nos traz a esperança, é Ele quem nos traz a segurança. Vamos orar juntos. Senhor Deus, nós te agradecemos porque mais um domingo podemos estar juntos como igreja para adorar, cultuar o Teu nome, sermos edificados pela Tua palavra, crescermos, ó Deus, como corpo, nos fortalecermos, ó Deus, a fim de proclamarmos, Senhor, as boas novas de salvação. E nós te agradecemos porque nos dias e nos momentos de desesperança, nos momentos de dificuldade, nos momentos onde as circunstâncias não são favoráveis a nós, nós podemos ter a certeza, conforme lemos no Salmo 27, de um Deus que nos recolhe, num Deus que nos coloca acima das circunstâncias, num Deus que nos
pede e nos coloca numa posição de esperança, Deus, e isso é um privilégio, isso é graça do Senhor sobre as nossas vidas. Então que neste domingo, como igreja, certos de quem o Senhor é, certos de quem nós somos diante do Senhor, certos de quem o Senhor é diante de todas as circunstâncias, ó Deus, a certeza do Deus soberano, que nós como igreja cultuemos adequadamente ao Teu nome, cultuemos com alegria, em espírito e em verdade, a fim de glorificarmos e honrarmos o Teu nome, ó Deus. Que o Senhor sempre esteja olhando para nós, Senhor, tendo misericórdia, e que nós possamos sempre estar olhando para o Senhor e colocando em Ti o motivo da nossa vida. Que esse domingo seja um domingo abençoado e que nós possamos ter agora esse momento gostoso de comunhão, mesmo que virtual. Já aproveitamos e agradecemos pelos recursos que nós temos, por termos acesso à internet e podermos fazer isso de forma remota, ó Deus. Tem misericórdia do momento que nós estamos vivendo, de calamidade, ó Deus, de colapso, ó Deus, do nosso sistema de saúde por conta dessa pandemia. Enfim, Deus, vem com o Teu Espírito, com o Teu renovo, com o Teu consolo e mais uma vez, como vemos na Tua Palavra, com a Tua esperança sobre as nossas vidas. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos ficar agora com os nossos momentos, o nosso momento de louvor, que você possa ser edificado e louve ao Senhor, cante aí da sua casa, em nome de Jesus, e juntos, como igreja, possamos ser abençoados e abençoarmos uns aos outros. Um abração. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. de Deus Pai. O
Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sejam sobre a sua vida. Após esse tempo de louvor, eu te convido a orar para nós lermos e meditarmos na Escritura. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade que temos de te cultuar, de bendizer o teu nome, mesmo nesse contexto de pandemia, pela oportunidade de sermos igreja e estarmos reunidos, ainda que em nossas casas, ao redor da tua palavra, para te louvar, ó Deus, e receber instrução de ti. Envia sobre nós o teu Espírito Santo para compreendermos aquilo que o Senhor reservou para nós nessa manhã. Nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, nós estamos terminando a nossa jornada em direção à Páscoa. Nós estamos hoje no 5º domingo do período da Quaresma, que é um período de reflexão, de preparação para a celebração da Páscoa. Nós temos 2 grandes períodos de preparação para as grandes festas cristológicas, que são o Natal e a Páscoa. Esses períodos são o Advento, a preparação para o Natal, a Quaresma, a preparação para a Páscoa,
Tradicionalmente nós usamos a cor roxa, né, durante essas estações litúrgicas de preparação, e nós estamos terminando esse período. Hoje é o quinto domingo dessa preparação para a Páscoa, da Quaresma. Semana que vem o sexto domingo, chamado Domingo de Ramos, e logo depois nós temos a semana chamada Santa, a celebração da Páscoa do Senhor. E durante esses domingos, nós estamos acompanhando o ministério de Jesus Cristo em direção a Jerusalém, em direção a esse momento crítico, que é o momento do seu sofrimento, da sua paixão, da sua morte e da sua ressurreição. E um desses momentos é o texto do Evangelho de hoje, se encontra registrado no Evangelho de João, no seu capítulo 12. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no seu capítulo 12, nós vamos ler a partir do verso 20 até o verso 33. João, capítulo 12, versos do 20 até o 33. Assim diz a palavra do Senhor. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhes Jesus: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me dessa hora. Mas precisamente com esse propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. E então veio uma voz do céu: Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam: Foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus: Não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Que o Senhor nos abençoe e nos edifique com a leitura e com a proclamação de sua palavra. Irmãos, nesse texto, esse é um momento chave do ministério de Jesus Cristo, porque nesse instante Jesus Cristo está em Jerusalém, Jesus Cristo está na preparação para a Páscoa com os seus discípulos. Desse momento em diante, esse texto ele está no contexto da entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém. Então, desse momento em diante, no Evangelho de João, a gente vê se encerrando o ministério público de Jesus, a gente vê se encerrando as pregações para as multidões, as grandes curas, os grandes milagres. E a partir desse momento agora, nós vamos ver o ministério de Jesus Cristo com os seus discípulos, o ministério de preparação, especialmente dos seus apóstolos, nessa caminhada final em direção à sua paixão, à sua morte e à sua ressurreição. Esse é um momento de virada. Se você olhar um pouquinho antes, no capítulo 11, a gente vê a ressurreição de Lázaro, e aquilo traz um impacto muito grande, e os líderes judeus então começam a tramar a morte de Jesus, começam a tramar algo para tirar, para que Jesus fosse preso e também fosse morto. E é interessante que um pouquinho antes desse texto que a gente leu, os fariseus dizem assim, no verso anterior ao texto que nós lemos, no verso 19, de sorte que os fariseus disseram entre si: Vede que nada aproveitais, eis aí vai o mundo após ele. Então,
Um dos grandes problemas, né, que eles estavam enfrentando com Jesus, os líderes judeus, era de que, pelo fato da mensagem de Jesus Cristo ser tão poderosa, pelo fato dos seus milagres, do seu ministério ter um impacto tão grande, o mundo inteiro estava indo atrás dele. E olha que interessante, logo depois, né, João ele usa esse recurso na escrita do Evangelho, logo depois dele relatar esse fato, dos fariseus estavam dizendo, o mundo inteiro está indo atrás de Jesus, aí ele traz um relato, que é esse texto que nós lemos hoje, em que gregos, gentios, também procuram a Jesus. Ele traz um relato em que gregos que estavam na cidade de Jerusalém querem ver Jesus. É interessante, né? A gente não tem informação sobre quem são esses gregos. Alguns estudiosos acham que eram judeus helenistas, judeus de fala grega que estavam lá em Jerusalém para a celebração da Páscoa. No entanto, quando esses judeus aparecem no Novo Testamento, eles são caracterizados como judeus mesmo, né? Judeus helenistas. Então, muito provavelmente, a gente está falando aqui de gregos mesmo, gentios, pessoas que não eram judias. Podem ser tanto prosélitos, que eram gentios, gregos, que haviam se circuncidado e assim podiam participar dos rituais das festas judaicas, quanto podem ser gregos que eram religiosos, eram simpatizantes da fé judaica, ainda não haviam se circuncidado, mas que iam também para Jerusalém celebrar a Páscoa. Havia uma área no templo de Herodes chamado Pátio dos Gentios, uma área em que os não-judeus podiam ficar. Então, provavelmente, esses gregos eles já conheciam a fé judaica, eram simpatizantes dessa fé e tinham ouvido falar de Jesus, certamente, ali em Jerusalém. Então, nesse texto, nós vemos um pedido e vemos duas respostas. Nós vemos um pedido dos gregos em direção a Jesus Cristo e nós vemos duas respostas de Jesus com relação a esse pedido, né, motivadas por esse pedido. E eu queria compartilhar esse pedido e essas duas respostas de maneira simples, breve, com você nessa manhã. Primeiro, veja o pedido daqueles gregos. Esse pedido é muito interessante, né? Eles vão até Filipe, talvez por Filipe ser o discípulo de Jesus que tivesse o nome mais grego, né, dentre todos. É interessante que os dois que têm os nomes mais gregos dos discípulos de Jesus são Filipe e André, e são esses dois que vão consultar a Jesus. Então eles chegam até Filipe e fazem um simples pedido. Esses gregos se dirigiram a Filipe, verso 21, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. O pedido daqueles gregos é: Senhor, queremos ver Jesus. Irmãos, eu creio que esse é um pedido que nós precisamos aprender. Vamos começar por aqui, né? Qual é a intenção daqueles homens? Eles ouviram falar sobre Jesus e agora eles chegam para os discípulos e dizem: nós queremos ter uma experiência particular com Jesus Cristo. O verbo utilizado no texto grego, que é traduzido como ver, ele tem esse sentido de experimentar. É como se eles estivessem dizendo assim: nós queremos conhecer de perto quem é Jesus. Senhor, queremos ver Jesus. Eles chegam para Filipe e dizem: Senhor, nós não estamos mais satisfeitos apenas em ouvir falar sobre Jesus. Nós não estamos mais satisfeitos apenas em ouvir falar sobre os milagres de Jesus. Nós não estamos satisfeitos apenas em ver pessoas que foram transformadas por Jesus. Nós não estamos satisfeitos apenas em ouvir pessoas que repetem os ensinamentos de Jesus, as palavras de Jesus. Não, Senhor, nós queremos ver Jesus. Senhor, nós queremos ter essa experiência pessoal com Ele. Era um pedido feito a Filipe, mas eu quero te convidar a olhar para esse pedido como uma oração dirigida a Deus. E quem sabe essa não possa ser a nossa oração também. Senhor, nós queremos ver Jesus. Dizem que no início do século XX, uma corrente de homilética, que é a arte da pregação nos Estados Unidos, incentivava os pastores a terem esse versículo colocado no púlpito, para que sempre que eles subissem, eles iam olhar, somente eles podiam ver esse versículo: Senhor, queremos ver Jesus, para que eles fossem lembrados
que o ministério deles, como pregadores, é o de levar os crentes a ver Jesus através da pregação da palavra. E esse é um desafio para nós pregadores, é um desafio para mim, porque eu sei que você, homem e mulher de Deus, vocês, ao ouvirem a palavra sendo pregada, eu desejo que esse seja o desejo do seu coração, que vocês queiram ver Jesus nessa palavra pregada, que vocês queiram contemplar Jesus Cristo na palavra ministrada. Mas esse precisa ser um desejo de todos nós, irmãos. Essa precisa ser a nossa oração. Senhor, nós queremos ver Jesus. Porque, irmãos, muitas vezes nós temos uma vida cristã que ela é medíocre. Você me perdoe usar essa palavra, mas muitas vezes esse é o retrato da nossa vida cristã. A nossa vida cristã se resume a conhecer alguns hinos de cor. A nossa vida cristã se resume a saber alguns versículos de cor. A nossa vida cristã se resume a participar do culto de vez em quando, a ir ao culto quando nós estamos em pandemia, né? Ou a sintonizar alguma rede social e participar do culto pela internet, ou participar de uma escola dominical, quando muito, no Google Meet, como é o caso da nossa escola dominical, enfim. E a gente acha que essa é a grande experiência cristã. Muitas vezes nós não temos uma experiência pessoal com Deus, muitas vezes nós não temos histórias nossas para contar com Deus. A gente vive repetindo as histórias de outras pessoas, a gente vive repetindo aquilo que Deus fez na vida de outras pessoas, e muitas vezes, pode ser que isso aconteça com você, muitas vezes nós não temos histórias para contar com Deus, porque nós não temos experiências pessoais com Jesus Cristo. Se esse é o seu caso, meu irmão, eu quero te convidar a orar nessa manhã dizendo: Senhor, nós queremos ver Jesus. Nós queremos ter experiências pessoais com Jesus Cristo. Meu irmão, uma verdade santa que nós celebramos na Páscoa é a de que Jesus Cristo está vivo. Ele ressuscitou, ele venceu a morte, ele está vivo e ele está presente toda vez que alguém se achega diante do Pai, diante dele, especialmente quando a igreja de Cristo está reunida, ele está presente. Tenha certeza, meu irmão, que ele está ao seu lado nesse instante. E se você pedir ao Pai: Senhor, eu quero ver Jesus, o Pai irá lhe dar a graça de ter uma experiência pessoal com Jesus Cristo. Agora, para isso, é claro, a gente precisa ter uma caminhada com o Mestre, né? Se nós queremos ver a resposta a essa oração, se nós queremos ver Jesus Cristo, experimentar Jesus Cristo no nosso dia a dia, nós precisamos ir até Jesus em oração. E precisamos buscar Jesus nas palavras de Jesus, buscar Jesus na Bíblia, porque a Bíblia inteira dá testemunho sobre Jesus. Eu lhe garanto, meu irmão, eu lhe garanto, se você se dirigir a Deus com essa oração: Senhor, eu quero ver Jesus. Se você se dirigir a Deus em oração, com a disciplina da oração, e se você buscar a Jesus Cristo em sua palavra, eu lhe garanto que você vai ter experiências pessoais com o Mestre Jesus. A primeira coisa que a gente vê nesse texto é um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. E este precisa ser o pedido de nossas vidas também. O verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que tem experiências pessoais com Ele. E você não pode trilhar o caminho do discipulado enquanto você não ver Jesus Cristo, enquanto você não experimentar Jesus Cristo. Repare, eu tenho certeza que você está entendendo o que eu estou falando. Eu não me refiro a uma visão física e nem mesmo a uma experiência sobrenatural de visão. Não, quando eu digo que nós precisamos ver Jesus, é no sentido original do verbo utilizado no texto, de experimentar Jesus Cristo, de ter um relacionamento pessoal com Ele, de ter histórias para contar. Senhor, nós queremos ver Jesus. Então Filipe vai até André, diz para André o que estava acontecendo, e os dois vão até Jesus e contam: Jesus, tem alguns gregos aqui, tem alguns gentios que disseram que querem ver o Senhor. O que nós podemos fazer? E aí Jesus Cristo aproveita aquela situação para trazer uma resposta não apenas aos gregos, ao pedido dos gregos, mas a todos aqueles que o estavam ouvindo, a todos aqueles que estavam atentos à sua palavra. Então, nesse momento, Jesus Cristo é muito direto e ele aponta de maneira clara para o clímax do seu ministério, para o ponto central do seu ministério, que é a sua morte e ressurreição. Então, a gente tem duas respostas de Jesus Cristo nesse texto. A primeira resposta é: se você quer ganhar a vida eterna, então você precisa negar essa vida agora. Essa é a primeira resposta de Jesus.
Se eu amar essa vida, eu vou perdê-la, disse Jesus no texto. Se eu odiar essa vida, eu vou ganhar a vida eterna. Eu vou preservar a verdadeira vida. Quando Jesus fala sobre odiar, ele está fazendo um jogo de palavras ali, semítico, né, entre o amar e o odiar. Se eu amo a vida, eu perco, mas se eu odeio a vida, eu ganho. Então, quando ele fala de odiar a vida, não é viver uma vida em que a gente se maltrata, em que a gente sofre, não é disso que ele está querendo dizer. É viver de maneira em que a minha vida, essa minha vida, que não ocupe o primeiro lugar. Então ele aplica isso a ele primeiro. Ele diz, o grão, ele precisa morrer para que muitos frutos possam nascer. Então primeiro ele fala dele, né? Ele diz no verso 24, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Então Jesus Cristo começa falando dele, né? Eu não tenho amor a essa vida, está dizendo Jesus. Ao contrário, né? Eu entendo que eu vim para cumprir este propósito, eu vim para morrer, assim como um grão de trigo, eu preciso morrer para que muito fruto possa ser dado. Então Jesus Cristo começa falando da vida dele, né? A minha vida não é uma prioridade de Jesus, ao contrário, eu vivo para os outros como um servo age, né? E o sacrifício na cruz é o exemplo máximo disso, né? Então Jesus Cristo está dizendo, a minha vida não é uma prioridade, assim como um grão precisa morrer para que muito fruto seja dado, eu também, o Filho do Homem, também precisa morrer para que muito fruto seja dado. E aí logo depois do versículo seguinte ele faz a aplicação para os discípulos, e ele diz, vocês também, se vocês amarem demais essa vida, se vocês fizerem da vida de vocês uma prioridade, vocês vão perder a vida. Mas a partir do momento em que a vida de vocês não for uma prioridade, aí sim vocês vão ganhar a verdadeira vida, que é a vida eterna. Jesus Cristo está incentivando os seus seguidores a serem discípulos dele. Então ele diz, o servo tem que estar onde o seu Senhor está, e o servo tem que fazer aquilo que o seu Senhor faz. Assim como eu não considero a minha vida como prioridade, vocês também não devem considerar a vida de vocês como prioridade para entenderem qual é a essência do reino que eu vim anunciar. Meus irmãos, essa primeira resposta de Jesus ela é poderosa e ela tem um impacto grandioso para nós. Porque está na essência do pecado, se você quiser entender qual é a raiz do pecado, qual é a essência do pecado, é exatamente a ideia de colocar a minha vida, as minhas vontades, os meus desejos em primeiro lugar. Veja se não é assim desde o primeiro pecado, o pecado dos nossos primeiros pais, em Gênesis capítulo 3. Quando eles ignoram a lei do Senhor que os preservava, que lhes dava verdadeira liberdade, e decidem fazer as coisas do jeito deles, decidem comer do fruto que havia sido proibido, satisfazer sua própria vontade, satisfazer o seu próprio desejo. Está na essência do pecado o rebelar-se contra a vontade de Deus e amar essa vida, amar os meus desejos, amar as minhas vontades. Mas Jesus Cristo está ensinando que se nós somos verdadeiros discípulos dele, nós precisamos imitar o Mestre no fato de que ele abre mão da sua própria vida para servir os outros. Nós precisamos aprender essa lição, irmãos. Quantas vezes, ao invés de nos comprometermos com o reino, nós nos comprometemos com o reino próprio que construímos no nosso coração, aquele reino em que nós somos o rei. Quantas vezes nós nos comprometemos apenas com os nossos planos, com os nossos sonhos, com os nossos desejos, com as nossas vontades, e nos esquecemos dos planos, dos propósitos, dos sonhos, dos desejos, das vontades do Senhor, nosso Deus e nosso Rei. Meu irmão, a caminhada do reino é a caminhada de abrir mão de si mesmo e se doar ao outro. Isso é ser servo. Abrir mão de si mesmo e se doar ao outro. A ética ensinada por Jesus Cristo é a ética do sacrifício. É a ética em que eu decido fazer da minha vida uma prioridade secundária para fazer do outro a primeira prioridade. Amar a Deus acima de todas as coisas, ou seja, me entregar a Ele. Amar ao próximo como a mim mesmo, ou seja, me entregar ao próximo. A gente precisa aprender isso. A primeira resposta de Jesus Cristo é, se você coloca a sua vida em primeiro lugar, os seus desejos, as suas vontades em primeiro lugar, você mesmo em primeiro lugar, então você nunca vai alcançar a vida de verdade. Essa palavra de Jesus Cristo faz eco a um outro ensinamento dele a respeito do custo do discipulado, de que o discípulo precisa negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir até Jesus. Então essa é a essência. Eu quero te motivar nessa manhã a pensar
O que é que eu tenho sacrificado em prol do reino de Deus? Pense nisso. O que é que eu tenho doado da minha própria vida em prol do reino de Deus? De que maneira eu tenho feito o reino de Deus a prioridade da minha vida? Ou será que eu estou fazendo das minhas próprias vontades a prioridade número 1 na minha caminhada? Quem sabe, meu irmão, Deus esteja te desafiando hoje a doar mais do seu tempo, a sacrificar o seu tempo, para que outras pessoas sejam alcançadas pela pregação do Evangelho, para que outras pessoas sejam alcançadas pelo seu serviço. Quem sabe Deus esteja te desafiando hoje a doar o seu dinheiro, a sacrificar o seu dinheiro, para que outras pessoas tenham o pão de cada dia. Você sabe que nós estamos enfrentando uma onda ainda mais grave dessa pandemia e muitas pessoas estão sofrendo os reflexos econômicos, financeiros disso. Tem gente que está passando necessidade e quem sabe Deus não está dizendo hoje para você: pare de amar a sua própria vida. Pare de fazer de você a prioridade número 1 e aprenda a sacrificar os seus recursos, o seu dinheiro, o seu tempo para servir aquelas pessoas que carecem. Quem sabe Deus não esteja nos desafiando hoje a fazer isso. A primeira resposta de Jesus, aqueles gregos que dizem: Senhor, queremos ver Jesus, é: quem ama a sua própria vida não entendeu o que é o reino. Só aquele que deixa a vida deixar de ser a prioridade número 1, só esse é que conseguirá ganhar a vida eterna de verdade. E mais adiante a gente tem uma segunda resposta de Jesus. Eu disse que nesse texto a gente tem um pedido e 2 respostas. Então o que acontece? Jesus abre o coração diante daquelas pessoas. É um texto bonito, dramático, porque é um texto em que Jesus Cristo admite que está passando um momento angustiante. No verso 27, ele diz: agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas no mesmo momento ele diz: mas precisamente com esse propósito eu vim para esta hora. Então Jesus Cristo abre o coração, mostra que está angustiado com aquele momento de dor, a caminhada para a cruz, né? Quando a gente pensa na cruz, a gente tem que imaginar isso, né? A gente está falando não apenas do sofrimento físico, mas do sofrimento emocional também. Então Jesus Cristo mostra que está angustiado a sua alma na caminhada para a cruz. E ele diz: foi para essa hora que eu vim. E ele faz uma oração: Pai, glorifica o teu nome. E há uma teofania ali, né? Uma manifestação de Deus diante dos outros, uma voz dos céus que vem e diz: eu já glorificarei o meu nome e glorificarei mais uma vez. O Pai dizendo: eu já glorifiquei o meu nome através da sua vida, do seu ministério, dos milagres, e eu vou glorificar mais uma vez através da sua morte, da sua ressurreição. O Pai, Deus, dá uma chancela pública ao ministério de Jesus Cristo naquele momento, naquele instante. E logo depois, Jesus Cristo então vira para aquelas pessoas, né, que começam a se confundir. O que foi isso? Foi um trovão? O que aconteceu? Foi um anjo? Né? E Jesus Cristo traz então a palavra que é a segunda resposta dele. Né? Jesus Cristo diz no verso 33, no verso 32 e 33, perdão, verso 31 e 32. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Essa é a segunda resposta de Jesus Cristo. Quando eu for levantado da terra, eu atrairei todos a mim mesmo. A primeira resposta de Jesus Cristo foi: quem ama a sua vida vai perdê-la, quem odeia a sua vida vai ganhar a vida eterna. Essa foi a primeira resposta, né? Assim, o grão precisa morrer para que dê muito fruto. Então, convidando as pessoas a deixarem de olhar para si mesmos como prioridade número 1 e a colocarem a Deus como prioridade principal de sua vida, da sua caminhada, para ganhar a verdadeira vida eterna. E agora a gente tem uma segunda resposta de Jesus Cristo, dizendo: quando eu for levantado, eu atrairei muitos a mim. Jesus Cristo, o próprio texto bíblico está dizendo que Jesus Cristo está fazendo menção à maneira como ele iria morrer, à crucificação, ao fato dele ser levantado. Mas eu quero te chamar a atenção para o fato de que ele diz: esse momento é o momento da glorificação. O Pai diz: eu o glorificarei mais uma vez, dizendo: filho, quando você morrer e ressuscitar, né, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, elas sempre têm que ser vistas juntas. Entenda, não é que a morte de Jesus Cristo na cruz foi uma derrota e logo depois a ressurreição foi uma vitória. Não, a morte foi a vitória também. A morte e a ressurreição, elas fazem parte do mesmo pacote, né? Jesus Cristo diz: foi para isso que eu vim. Então, o que Jesus Cristo está dizendo aqui é: quando eu for levantado,
algumas coisas acontecerão. Quando eu morrer na cruz e logo após ressuscitar, algumas coisas acontecerão. Esse mundo será julgado, o príncipe desse mundo será expulso, e eu atrairei a mim todas as pessoas, muitos virão até mim. Então Jesus Cristo está dizendo, o reino desse mundo não vai durar para sempre. Ah, irmãos, esse mundo de maldade, esse mundo de injustiça, esse mundo de doenças, de dor, Jesus Cristo está dizendo, o reino desse mundo não vai durar para sempre. Já começou o julgamento desse mundo quando Jesus Cristo morreu numa cruz. E esse julgamento se concretizará no dia em que o nosso Senhor Jesus Cristo voltar. Você compreende? A glorificação de Jesus, o julgamento desse mundo e a expulsão do diabo, do príncipe desse mundo, já começaram na cruz. É certo que isso vai ser concretizado na volta de Jesus. Quando Jesus Cristo voltar, ele será glorificado de maneira plena aos olhos de todas as pessoas. Quando Jesus Cristo voltar, o inimigo, o príncipe desse mundo, será derrotado de uma vez por todas. E quando Jesus Cristo voltar, ele vai exercer juízo de uma vez por todas sobre esse mundo. Mas e outra, né? Todas as pessoas chegarão até ele, né? O Apocalipse diz isso, que as pessoas de todas as tribos, de todas as línguas confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. Então tudo isso que ele está falando aqui vai se cumprir de maneira plena quando Jesus Cristo voltar. Mas já começou a se cumprir quando o Filho do Homem foi levantado. Já começou a se cumprir na cruz. Então esse mundo já começou a ser julgado, meu irmão. O reino desse mundo não durará para sempre. Quando você sofrer a injustiça que esse mundo traz, quando você sofrer a dor que esse mundo traz, guarde isso no seu coração. O reino deste mundo não durará para sempre, porque o reino de Deus se expande, se espalha, e Jesus Cristo exerce a sua soberania já, agora. Ele é o rei sobre todas as coisas. O príncipe desse mundo não exercerá a sua vontade para sempre. Quantas vezes o diabo tem armado ciladas contra nós, quantas vezes o diabo tem proporcionado tentações e nós temos tropeçado, quantas vezes o inimigo de nossas vidas tem realmente agido de maneira ardilosa contra nós. Mas eu quero te dizer, meu irmão, que a palavra do Senhor diz que o príncipe desse mundo será expulso e ele já começou a ser derrotado na cruz. É por isso que a gente pode afirmar que em Jesus Cristo, no sangue do Cordeiro, nós já somos feitos mais do que vencedores. Cristo já foi glorificado na cruz. O nome dele já é glorificado. Hoje a gente já pode dar glória a ele. E acima de tudo, o fato dele ter sido levantado na cruz, como ele profetizou, levou as multidões até ele. Ele disse, quando eu for levantado, quando o Filho do Homem for levantado, eu atrairei muitos a mim. E essa verdade, ela é uma verdade até hoje. Jesus encerra, ele dá essa resposta como que para dizer, os fariseus tinham medo porque eu estava atraindo todo mundo e eles estavam corretos. Veja, até os gregos estão me procurando. Todos estão vindo até mim. A morte na cruz de Jesus é um convite a gente anunciar o evangelho a todas as pessoas para que todos sejam atraídos até ele. A morte de Jesus Cristo na cruz é um convite missionário. Jesus Cristo de braços abertos na cruz convida as pessoas a vir até Deus. Então, meu irmão, essa palavra de Jesus Cristo, quando o Filho do Homem for levantado, então atrairei todos a mim mesmo. Essa palavra de Jesus Cristo, ela é um convite missionário, porque ela é um desafio a mim e a você, a anunciarmos a verdade do Cristo crucificado, do Cristo que foi levantado de uma cruz a todas as pessoas, para que essas pessoas sejam atraídas até Jesus Cristo. Eu quero te desafiar, meu irmão, a anunciar esta mensagem, a ser o porta-voz dessa boa notícia. O Filho do Homem foi levantado numa cruz, morreu para sofrer a ira da justiça divina no meu lugar, do seu lugar, para que nós tivéssemos a vida eterna. Meu irmão, há um pedido aqui nesse texto. Senhor, nós queremos ver Jesus. E o meu desejo é que esse seja o pedido da sua oração também. Eu quero ver Jesus. Eu quero ter experiência. Eu quero ter história para contar com Ele. Eu quero ter a minha história com Jesus Cristo. E há duas respostas de Jesus nesse texto. A primeira é, assim como o grão tem que morrer para dar muito fruto, vocês também precisam deixar de considerar a vida de vocês a primeira prioridade para que vocês entendam o que é ser um discípulo do reino. Então isso é negar a si mesmo, isso é carregar a sua cruz, isso é fazer do reino de Deus a prioridade. E há uma segunda resposta de Jesus Cristo nesse texto, que é quando o Filho do Homem for levantado, Deus será glorificado, o príncipe desse mundo será expulso, esse mundo será julgado,
e as pessoas serão atraídas até Jesus. E isso já começou a acontecer na cruz, isso está acontecendo até hoje. O reino desse mundo tem hora para acabar, e com ele toda a sua injustiça, o seu sofrimento. O príncipe desse mundo tem hora para ser destronado, e com ele todas as tentações que ele impõe a nós. O nome do Pai é glorificado desde a cruz, e as pessoas são atraídas até Jesus pela pregação do Evangelho. Então que nós sejamos agentes do reino, discípulos de Jesus, assim como Filipe e André, que levam as pessoas até Jesus Cristo. Que nós sejamos esses instrumentos de Deus, para que a glória de Deus seja vista entre nós, para que o reino de Deus seja expandido e que mais e mais pessoas venham a ser atraídas por Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, meu irmão. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer por tua palavra proclamada nessa manhã. Ó Deus, o nosso pedido de forma muito simples hoje é: Senhor, nós queremos ver Jesus. Então, Deus, dá-nos a graça de, nesses dias tão difíceis que temos vivido, dias de pandemia, de podermos ver Jesus Cristo, ter experiências com Jesus, ter as nossas histórias para contar com Jesus Cristo. Senhor, abençoe a tua igreja, abençoe cada um dos teus servos, guarda-nos nas tuas mãos, abençoe aqueles que estão doentes, Senhor Deus, num leito de hospital, ministra a tua cura em nome de Jesus. Abençoe aqueles que estão deprimidos, tristes, angustiados, dando a eles a certeza de que a alegria do Senhor é a nossa força. Guarda as nossas famílias, abençoe a nossa caminhada, abençoa-nos de maneira especial durante esta semana, Senhor Deus, que seja uma semana plena da tua presença. Senhor, nós precisamos do teu Filho Jesus Cristo e queremos ver Jesus, queremos ter experiência com Ele, queremos ter a certeza de que Ele caminha conosco. Então guarda-nos bem junto ao teu Filho Jesus Cristo, Deus. É o pedido que fazemos, no nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, sejam, meus irmãos, com vocês e permaneçam com vocês, hoje e para sempre. Amém. Meu irmão, que Deus te abençoe. Dê um abraço nos membros da sua família, como sinal de comunhão. Eu te convido a participar dos momentos de comunhão que a gente tem também como igreja, todas as quartas-feiras, às 7h30 da noite, no Gilezinho, é um pequeno grupo da Gileade, em que a gente troca experiências, em que a gente divide os motivos de oração, em que a gente compartilha da palavra de Deus. Quartas-feiras, 7h30. E todos os domingos, às 10 horas da manhã, durante a escola dominical, o tempo que a gente também tem de interagir estudando a palavra de Deus. Se você quiser participar desses encontros, coloque aí nos comentários a sua intenção e a gente te manda o link para você participar com a gente. Que Deus te abençoe e que a paz seja contigo.